A Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano, localizada na rua Humberto I, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, é uma instituição que carrega décadas de história e compromisso com a educação pública. Fundada em 1964, a escola oferece ensino fundamental, anos finais e ensino médio. A escola é reconhecida por sua tradição, estrutura moderna e programas de educação. A Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano completa 60 anos de funcionamento. São 6 décadas de histórias, memórias e transformações. Além de um prédio, essa escola é parte da vida de muita gente, de quem estudou, trabalhou, aprendeu, ensinou e cresceu aqui. Hoje, além de celebrar esses 60 anos, é olhar para trás com orgulho, pois Fabiano Lozano é passado, presente e futuro, tudo em um só lugar. Eu me chamo Thiago, sou diretor atual da escola, estou aqui desde dia 5 de setembro de 2024. Bom, eu cheguei aqui em 5 de setembro, ano passado, né? Já completaram 9 meses. Eu peguei a escola com bastante situações aí para serem resolvidas, né? Mas graças a Deus a gente está num caminho legal. Creio eu que a escola está melhorando a cada dia e é o que a gente quer, né? O sucesso escolar dos nossos alunos. Acho que o Interclasse do ano passado eu gostei bastante, a formatura do terceiro do ano passado também me marcou bastante. Esse ano a Feira das Nações que nós fizemos e a Festa Junina. Foram os dias assim que eu fiquei mais feliz de ver os alunos contribuindo, participando, se sentindo felizes. Eu acho que isso foi bem importante. Objetivos futuros tem bastante. Eu quero tornar o melhor lugar possível para os alunos, para os professores, para os funcionários. Não é difícil, é uma construção conjunta, é uma mudança de cultura. Uma das coisas que a gente quer, que eu quero implementar agora mais a curto prazo é o novo logo que os alunos decidiram ano passado, que foi feito pelos alunos da Belas Artes. Então agora, e tentar que todo mundo volte a usar uniforme, porque eu acho legal para a escola também. As pessoas que fazem e fizeram parte da escola e que farão também, né? Porque a escola sem pessoas é apenas um prédio. Então somos nós que frequentamos esse ambiente que vamos tornar ele vivo a cada dia e torná-lo um lugar melhor a cada dia também. Bom, a questão da diversidade, nós temos realmente diversas etnias, nacionalidades, orientações sexuais, religiões, e eu acho que a gente lida bem com isso, assim. É, e a Feira das Nações foi uma prova disso. A gente fez a Feira das Nações justamente para a gente ver que cada ser humano tem a sua identidade, a sua personalidade, a sua individualidade e que todo mundo merece ser respeitado. E a questão da inclusão entra nisso também, né? Saber respeitar o outro e saber se adequar na questão da aprendizagem. Qual é o material que eu preciso utilizar com aquele aluno, qual é a forma diferenciada de aprender que ele precisa, qual a necessidade dele para que ele também obtenha sucesso. Bom, o conselho que eu daria é que, independente do lugar que a gente ocupa no mundo, a gente tem que sempre respeitar o outro e sempre saber que a gente tem milhares de possibilidades e que nós somos capazes de alcançar os nossos sonhos, né? Mas para isso precisa de muita responsabilidade, precisa de estabelecer rotinas, ter disciplina, ter confiança, correr atrás. E não é fácil, a vida não é fácil, mas a gente sempre consegue atingir os nossos objetivos desde que a gente tenha persistência, perseverança, e é isso.
eu acho que vem muito da autonomia que deve ser dada para os alunos, no sentido de protagonismo mesmo, como a gente teve na Feira das Nações, da própria turma ir lá e montar e fazer. Então a gente tem que ir além do conteúdo ali no caderno, de só escrever, vocês precisam começar a colocar em prática o conhecimento de vocês. E é isso que vai gerar um melhor resultado para todos, né? Porque vocês estão aí, quem está no segundo, terceiro, já está saindo para a vida. Não é todo mundo que quer ir para uma faculdade, ou não é todo mundo que já vai trabalhar direto, mas que cada um, dentro da sua realidade, da sua possibilidade, consiga realizar os seus objetivos. Bom, a parte documental da escola tinha muita coisa por fazer, então eu cheguei, tive que arrumar muita coisa. A parte financeira também, eu cheguei, a escola estava com muita dívida, graças a Deus já não está mais. E também muitas reformas que estava fazendo na infraestrutura, que a gente ainda está fazendo, né? Compra de materiais, que estava faltando bastante material para os professores. E a questão cultural mesmo dos alunos, porque a gente estava com muito aluno cabulando aula, ficando no corredor, chegando na escola que queria. Então a gente foi trabalhando diversas coisas, mas a gente está num processo ainda, porque isso não é rápido, né? Mas a gente está num processo. Meu nome é Rosana, sou agente de organização escolar. Estou aqui na escola há uns 7 anos, né? E referente à questão da trajetória, eu já vim de outra escola. Já trabalhei 3 anos no Maria José, 1 ano no Rudão, Escola Rudão. Aí eu pedi a transferência para Fabiano Lozano. Então, quando eu cheguei aqui, eu já conhecia todo o trabalho, o serviço que é feito, né, da minha função. E só foi, eu tive que me adaptar a conhecer os alunos, praticamente isso, né? Mas o trabalho foi o mesmo, né? Acompanhar os alunos no pátio, no corredor, procurar colocar os alunos em sala de aula. E marcante foi assim, com os alunos da tarde, que eles não param nunca quase na sala, né? Corre, principalmente no intervalo, a gente tem que falar recreio, né? Porque é recreio, não é intervalo. No recreio, porque eles correm muito, e teve assim um marcante foi do menino que caiu, né? E eu achei que ele tinha morrido, porque foi uma poça de sangue assim, e ele foi parar no Hospital São Paulo, eu tive que acompanhar, né? Fora isso, as brigas, né, rotineiras que eles tinham. Agora não tanto, mas há anos atrás teve muitas brigas, assim, de eu ter que intervir, né? E é meio assustador, porque você não sabe se você vai levar um tapa, vai levar um empurrão. E do resto, né? Do resto eu acho que eu consigo levar numa boa. Você também? Eu acho que tem que ser tudo mais unido, né? Tanto os professores, funcionários e os alunos, para ter um bom andamento no geral da escola. O meu recado para os alunos é: façam escolhas saudáveis que façam vocês felizes. Se a minha escolha não fere ninguém, se a minha escolha é uma escolha que vai me fazer uma pessoa feliz e fazer o meu entorno feliz, então já é um bom caminho, né? Façam escolhas saudáveis que tornem vocês pessoas felizes. Meu nome é Rita, eu sou professora aqui no Fabiano Lozano desde 2015. Eu sou professora de Sociologia. Eu vim para a gestão em 2022, eu estava na coordenação até o ano passado e eu vim para a vice-direção nesse ano. Desde que você começou a atuar na escola, qual foi o momento que você considera marcante ou inesquecível?
Aí foram muitos momentos, né? O Fabiano Lozano tem um corpo docente excelente, um grupo muito bom, excelentes alunos também. Eu acho que um momento marcante para mim foi quando eu consegui acompanhar os meus alunos do ensino médio, do primeiro ao terceiro, e ver o ingresso deles nas universidades, depois o retorno deles, contando, né, suas trajetórias. Eu acho que isso foi essencial para mim. O que você considera essencial para manter vivo o legado e a história da Escola Mestre Fabiano Lozano? São muitas coisas, né? Eu acho que a gente precisa, e aí é um movimento que não depende só da escola. Eu acho que é uma nova leitura que a sociedade como um todo tem sobre a educação, está relacionado também com a autonomia que a escola, que o corpo docente, que a gestão tem, né? Então fica difícil de responder essa pergunta. Mas eu acho importante os alunos tomarem cada vez mais consciência sobre o papel deles na construção da escola, né, como esse corpo vivo, né, e esse espaço de cultura, né. Como você vê a questão da diversidade e inclusão dentro da Escola Mestre Fabiano Lozano? É um processo que está sempre em construção, né? Então eu percebo que nós nos empenhamos, os alunos também, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Quais valores ou ensinamentos você acredita que a escola transmitiria além do conteúdo das matérias? Essa questão cultural nossa, de pertencimento, da tradição, de ser uma escola boa, pelo menos os alunos que chegam aqui por indicação sempre trazem essa questão, né? De que é uma escola que tem um nome, que tem um legado, os alunos gostam de estudar aqui. Eu acho que nos últimos anos, eu acho que esse foco nos vestibulares, nos bons cursos, eu acho que é por aí. A gente tem amor para os nossos alunos, né? O Fabiano Lozano é esse corpo vivo. São seus professores, são seus alunos, são os familiares, são os responsáveis. Eu fico muito emocionada. Eu quero que corta depois. Porque assim, acho que vocês têm que entender isso. O que a gente deseja para vocês é o melhor. E o melhor é aprender a viver com responsabilidade, exercer a cidadania de uma forma consciente, participar da vida pública, e que vocês saiam daqui preparados minimamente para enfrentar a vida, o mundo do trabalho, e é isso, e sejam felizes. Assim, é uma escola que abraça seus alunos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a visita da Andressa, da Gabriela, da Maria Clara. Tá passando um avião bem agora para atrapalhar o áudio. E meu nome é Vânia. Eu estudei na escola em 73, 74 e 75. A gente chega à conclusão que foi há 50 anos, né? As meninas estavam me falando agora que a escola está comemorando 60 anos. Então, eu não sabia que eu tinha chegado a uma escola tão nova, uma escola com 10 anos. Era um prédio bonito, bem organizado, limpo. Então, a gente já vai somando aqui uma informação que era novinho, né? Era uma estreia. Eu vinha já de outras escolas públicas. Eu morava na região da Paulista, estudava na Consolação, numa escola chamada Marina Sintra, na época Grupo Escolar São Paulo, uma escola muito tradicional. E quando a família toda se mudou para Vila Mariana, o objetivo era que eu estudasse nessa escola, o Fabiano, porque as primas estavam aqui, as vizinhas estavam aqui, e eu não consegui vaga naquela época. Então eu fui para o Marechal Floriano. E aí, em 1973, o que a gente chamava de sexta série, que eu consegui a vaga no Fabiano Lozano. Fabiano Lozano para vocês, porque na minha época acontecia que tinha 2 nomes sempre a escola. A escola primária, os primeiros 4 anos, chamava-se Fabiano Lozano. E depois da sexta série até o ensino médio, né, colegial na época, chamava-se Paulo Sarazate. Então, na verdade, eu estudei no Paulo Sarazate, que é a mesma escola de vocês. A gente tem uma sensação, e eu acho que vocês ouvem bastante esse comentário, que nós estamos numa época de grandes mudanças, mas eu acho que a mudança faz parte da humanidade, né? E aquela época
havia muitas mudanças. Primeiro, eu acho que vale ressaltar, aí uma curiosidade histórica aí para vocês, nós estávamos na época dos militares, né? Então, a década de 70 foi uma década de escola em pleno militarismo. O que aconteceu nessa época? Eu vinha daquela escola, que eu falei da região da Avenida Paulista, muito forte, muito boa, mas era uma escola para poucos. E aí a educação, os ministérios, os políticos da época começaram a pensar o quê? Vamos ampliar a quantidade de alunos. Então a escola passou a ter 4 turnos. Não mais 3 turnos, manhã, tarde e noite, mas 4 turnos. Então, cada período ficou mais curto. E o que a gente percebe? E talvez fosse uma marca dos professores que estavam na escola naquele tempo. Existe uma certa frustração com isso, porque os professores começavam a sentir, e era uma realidade, que justamente nesses anos foi quando a escola começou a ter mais quantidade e perder a qualidade. Principalmente, para começar, por causa desse encurtamento do período de aulas. Então, tinha, assim, historicamente, um clima de que estava havendo uma perda da escola pública. Era um fato, é um fato histórico. Porém, nós tínhamos professores excelentes. Quanto a essa questão do militarismo, eu nunca senti nada, ou pelo menos eu não percebi, né? Que às vezes a gente acaba não enxergando muito essas coisas, mas não havia comentários. As meninas estavam me perguntando quem era a diretora, né? Tive uma dificuldade de lembrar, afinal eu tenho 64 anos, e isso foi há 50, e as coisas vão ficando meio que desbotadas na memória. Mas aí me lembrei, né, da dona Lucy, que eu comentei agora, era uma pessoa muito rigorosa, severa. E nós tínhamos alguns professores muito rigorosos, muito severos, e eu acho que eu entendi assim. Na época eles eram um pouco mais agressivos do que precisava ser. Era a época, nós estamos falando de meio século, né? As pessoas acreditavam que educar exigia um rigor que esbarrava na agressividade. Alguns professores. Outros professores eram fantásticos. E eu sempre me lembro, e agora pensando em contar para vocês, eu estava lembrando de uma orientadora e uma assistente de direção, que eram as pessoas lindas, incríveis, e que nos acolhiam com um carinho e um respeito. E elas, quando tinha alguma falta de professor, sempre tem, né? Até na escola particular a gente acaba enfrentando essas faltas de professores. A gente adorava, porque era um momento em que essas senhoras, elas iam, uma delas se chamava Dulcineia, e agora eu não estou me lembrando do nome da outra, elas iam para a sala de aula, preenchendo um pouco aquele vazio que a falta do professor tinha deixado, mas elas vinham com uma conversa sobre a vida, com uma orientação realmente para a vida. E eram muito gentis e tinham uma percepção muito clara de uma educação, não só aquela técnica que a gente chama de enciclopédica, né, que o professor dava em cada período, mas era uma conversa sobre formação. Então, eu acho que ficou muito marcado, assim, conversa sobre por que não jogar lixo no chão, como fazer pesquisas, né? E imagina que na época a gente ia à biblioteca. A escola tinha uma biblioteca que era uma salinha muito abandonada. Era uma falha da escola a biblioteca. Não sei como que é hoje, depois vocês me contam. Mas nós tínhamos a biblioteca municipal, que ainda existe aqui na rua Sena Madureira, então nós íamos até lá
Vocês já devem ter ouvido falar das pesquisas com a Barça, mas o que elas estavam nos passando? Era uma valorização do conhecimento, uma valorização de estudar, de se dedicar às coisas, era uma valorização da vida em sociedade, naquela questão mais coletiva. E foram 3 anos assim muito enriquecedores, né? Eu acho que é aquela fase que a gente chamava de ginásio, né? Hoje o estudo fundamental tem os 9 anos, para nós eram 4 anos, né? Seria do 5º ao 9º ano hoje, era o ginásio, e é uma fase que a gente está em grande transformação, né? Porque a gente passa daquela criança para o adolescente, já vai se encaminhando para uma vida mais madura. Então a formação desse tempo é essencial. Na escola, ela era quase uma extensão assim da família, porque estudavam minhas primas e os meus vizinhos. Eu morava aqui na mesma rua da escola, numa vila, né, um condomínio, na época aberto, hoje já é fechado. E parece que assim, por uma feliz coincidência, em quase todas as casas havia alguém na mesma faixa de idade que eu. Então nós tínhamos uma grande turma, né, que hoje a gente ainda fala turma da vila, né? Então era a turma da vila dentro da escola. Quer dizer, para onde a gente olhasse, a gente tinha alguém que era vizinho ou parente, e fazia uma comunidade muito gostosa. Eu acabei me encaminhando para o curso de letras, de pedagogia, depois eu fiz pós-graduação em psicopedagogia e mestrado em educação. Então eu trabalhei 45 anos com educação. E é impossível eu não olhar agora para essas memórias, né, da escola, e com essa alegria de receber vocês aqui na minha casa, né, para essa conversa. É impossível eu olhar para isso só como aluna, porque o meu olhar está impregnado da minha visão de educadora, de especialista na área. Então eu faço algumas avaliações, por exemplo, das pessoas que também estudaram comigo. Eu tenho que ter uma visão pragmática. São pessoas que foram muito bem-sucedidas na vida, seguiram carreiras acadêmicas, em áreas diferentes, é evidente, mas são pessoas que tiveram sucesso acadêmico, profissional. Então eu acho que a escola participou disso. A escola nos trouxe muito dessa base que nos permitiu seguirmos as nossas vidas e encontrarmos diferentes caminhos, né? A escola tinha muitas festas. Eu me lembro das festas juninas, né, que vocês falaram agora. Tinha também a festa da primavera, que era muito gostosa. Todo mundo participava, como vocês estavam me relatando agora da festa junina. E a gente fazia de um tudo, né? Então eram encontros, apresentações, a Festa das Nações, em que cada grupo representava um país, apresentando seu folclore, danças. Nós tínhamos o dia da feijoada. Eu não sei que ideia era essa, mas era tudo para arrecadar fundos, né? No grupo social, na comunidade. Tinha o dia da feijoada, as pessoas compravam o ingresso naquele pátio de vocês. Era igualzinho à escola como é agora. Por sorte, eu voto nessa escola. Então é sempre assim, nas eleições eu entro naquele prédio assim, com aquele carinho, sabe, pelas lembranças, né? É um jeitinho assim de matar a saudade. É engraçado, eu acho que vocês já devem ter vivenciado isso ou vão experimentar.
quando a gente é criança e adolescente, a gente está num lugar, o lugar parece imenso, né? Quando a gente volta anos depois, como foi o meu caso para votar, eu acho que a escola é tão pequenininha, né? E na época, então, faziam aquelas mesas, todo aquele pátio, naquela área coberta, né? As mesas para servir a feijoada e faziam grandes arrecadações. Sugiro aí que vocês retomem o dia da feijoada. Havia pessoas dentro da escola com grandes ideais de educação que nos deram uma base muito importante. Eu sou muito grata à formação que eu tive. Eu não pude continuar na escola porque na época houve mais uma mudança que tiraram o ensino médio, que era colegial, né? Quando a gente estava terminando o que seria o 9º ano hoje, nós descobrimos que nós não íamos poder continuar na escola, teríamos que ir para acho que era Roosevelt, Roldão, para o Roldão ou para o Rui Bloy. E aí eu acabei indo para uma escola particular, técnica, né? Na época era técnico em secretariado, porque eu queria muito logo trabalhar, né? Eu acho que na medida em que eu pensei, foi uma escolha, uma decisão, de ir para um colégio que tivesse o curso técnico e com o objetivo de já entrar no mercado de trabalho, eu acho que denota o que hoje a gente chamaria de empreendedorismo, né? Nós não dávamos esse rótulo, mas eu acho que era resultado de toda a formação que nós tínhamos tido, no sentido de valorizar o trabalho, de ir em frente, né? De buscar os seus próprios caminhos. Nós éramos muito independentes, muito maduros para a época, né? E muito dispostos a conquistar o mundo. Eu acho que nós fizemos isso. Hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Depois eu me formei em letras e eu fui trabalhar no próprio Roldão. Foram os primeiros meses da minha profissão, foram numa escola pública. Então, o que eu queria dizer para vocês também, que eu acho que a escola pública é, assim, a preciosidade de um país. Antes, a gente dizia muito que o importante era educação, segurança e saúde, que são as 3 áreas em que qualquer governo deve atuar. Mas hoje eu digo, é a educação. Se um país cuidar da sua educação e na escola pública, que é para todos, é uma joia, é uma coisa maravilhosa a escola pública. O que eu vejo, assim, é claro, críticas em relação a muitas escolas. Falávamos agora há pouco ainda do papel da direção da escola. Eu acho que os diretores são os grandes maestros, realmente, da escola pública, devem, de fato, cuidar, porque eles dão o rumo da escola, mas a escola pública é o que salva um país. Eu deposito todas as minhas esperanças na educação e na escola pública. Tem, assim, o meu maior respeito. E uma prova de que vocês estão numa boa escola é o fato de vocês terem vindo me procurar. Porque a gente tem uma carência, eu fico assim tão triste de ter uma geração que parece que não valoriza o conhecimento das pessoas mais velhas. Então eu fico assim muito feliz de receber vocês, de poder compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive, e vejo que vocês são meninas de muito valor e feliz por vocês estarem no Fabiano. Olá, comunidade acadêmica
escolar da EE Maestro Fabiano Lozano. Eu sou Eliette Alves, fui diretora por 20 anos desta escola pública, digna de ser colocado no rol das melhores escolas públicas do estado de São Paulo. Por quê? Porque ela representa a possibilidade, como escola pública, de inserir as camadas populares no mundo do conhecimento. E isso é importante, porque muitos não têm acesso a ciências, artes, política, todos os níveis do conhecimento, assim como também religião, ciências, matemáticas, tudo aquilo que começa com o mundo da alfabetização infantil. É uma escola do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Veja a grandiosidade de se produzir conhecimento numa escola pública. É trazer o processo de tudo aquilo que o homem conseguiu construir na humanidade num processo de trabalho contínuo. Há desníveis como guerras, atrocidades, que também fazem parte desse processo. Mas não devemos nos fixar nesses itens, mas sim na grandeza do ser humano, que a escola pública pode fazer dele um grande estudioso, pode fazer dele, pelo menos, alguém que possa ser inserido no mundo da alfabetização, no mundo das letras, onde os mistérios são desvelados. Os professores, eles vêm fazer o quê? Decifrar os enigmas para essas crianças e adolescentes que precisam conhecer o que eles são como ser humano, o homem no contexto da humanidade. Os professores fazem isso. Os administradores, como diretores, coordenadores, têm que auxiliar o processo, dando direção aos projetos que implementam. Lógico que todos estão sujeitos ao governadoria estadual. Mas, dentro dessas diretrizes, nós podemos ampliar os limites, dando, através de projetos que digam respeito ao desenvolvimento das suas habilidades e competências, ou seja, fazemos aprendendo com eles e ensinando para que todos possam realizar-se como ser humano. Problemas, dificuldades, todos temos. Desde os alunos, professores, a comunidade, os pais, todos temos problemas. Direção, coordenação. Mas o que fazemos na escola? O reino da empatia, o reino do amor, da disciplina também. É necessário. Porque se o aluno não aprendeu que ele não deve só ficar brincando na sala de aula, que não é o lugar próprio. A escola, o banco escolar, não é a rua, não é o pátio. Lá, ele tem que se conscientizar e ele precisa se apropriar desses bens culturais. E eu quero agradecer a oportunidade de ter sido lembrada por esse grupo do 3º ano que está agora comigo
aqui conversando e me dando a oportunidade de falar um pouquinho. Não quero falar das minhas qualidades, mas quero falar das competências que desenvolvemos em conjunto, toda a escola. E isso foi um lucro pessoal, uma aquisição pessoal de aprender e de ensinar. Essa é a missão da escola pública, que é a missão do professor, do diretor, do coordenador. O funcionário da escola, ele é um ser importantíssimo, porque às vezes ele é que ouve a criança que não tem com quem falar. Isso é importante. Olá, sou o professor Guilherme de Educação Física, estou aqui no Fabiano desde o ano passado. Momento marcante para mim aqui na escola foi quando a gente ganhou esse ano o campeonato escolar pela diretoria. Na categoria sub-17 ganhamos o futebol masculino, futsal feminino, o basquete. O legado fica especial para os alunos que jogaram, que representaram a escola muito bem. E como legado para a escola, eu acredito que seja isso, os alunos representarem bem, os alunos se sentirem representados pela escola, se sentirem bem na escola e quando sair da escola, logicamente representar a escola, lembrar dos momentos que passaram aqui, lembrar dos momentos que ficaram na memória e ser um cidadão, logicamente, comprometido com a sociedade, comprometido com os afazeres de trabalho, comprometido com a sua vida pessoal. Ok? Obrigado. A escola que leva seu nome mantém viva essa herança, com aulas de coral, estruturas de qualidade, quadras, biblioteca e laboratório de informática. Já foi reconhecida como a melhor escola estadual da capital paulista em 2013. O patrono maestro Fabiano Lozano nasceu em 1884 na Espanha e veio ao Brasil ainda adolescente. Dedicou sua vida ao ensino musical e foi um dos grandes responsáveis por popularizar o canto coral nas escolas brasileiras. Oi gente, tudo bem? Me chamo Raíssa, tenho 17 anos, eu sou do terceiro A e é isso. Estou há 6 anos, eu estudo aqui desde 2019, eu entrei aqui no 6º ano e estou aqui vou ficar aqui até terminar a escola, até final desse ano, não faço. Eu acho que as pessoas, assim, eu estou no final do ano, eu acho que quando eu estava no 2º ano eu ficava assim, meu Deus, eu quero que acabe, mas eu acho que aproveitem ao máximo e tentem transformar a escola num ambiente leve. Vivam o máximo que vocês conseguirem aqui, porque depois... Ai, meu Deus do céu! Oi, gente, eu sou a Sofia Amaral Cândido, eu tenho 14 anos, eu tô na escola desde o 6º ano e eu já sou representante de classe há 2 anos. Como está sendo o começo do ensino médio para você? Olha, no começo desse ano foi muito assustador, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada, é horrível, mas eu acho que tá sendo bom, tipo, eu percebo que eu mudei bastante, que eu tô criando um senso de responsabilidade até diferente, eu acho que eu tô indo bem, eu espero que eu passe de ano, porque tá complicado. Qual o seu momento mais inesquecível que você teve na escola? Deixa eu pensar. Nossa, que difícil. Eu vou falar uma coisa triste. Vou pesar o clima aqui. Mas foi quando um colega de classe meu faleceu. Foi um momento muito triste, assim. Eu não era muito próxima dele, mas tipo, todo mundo sentiu, acho que a escola toda sentiu. Só que mesmo assim, foi um momento muito bom. Porque a minha sala se uniu muito. Eu acho que, tipo, a gente estava passando por um momento muito difícil, mas foi um momento que todo mundo, tipo, conseguiu pegar na mão do outro e se ajudar mesmo, e a gente está muito mais unido. Então acho que foi um momento que vai marcar, assim. O que você acha sobre a antiga gestão? Péssima, era horrível. O último diretor não tinha nem
cuidado com a escola, com os alunos, com os professores. Ele não se importava de verdade com a gente, com o nosso ensino. Ele só queria colocar números, ter os números que estavam dando certo, quando na verdade estava tudo uma bagunça por aqui, estava uma nojeira, as salas no estado insalubre. Então, assim, eu estou muito feliz que a gestão mudou e eu espero que continue assim e que só vá melhorando. Agora, qual conselho você daria para os alunos e para os funcionários? Para os alunos e para os funcionários, certo? Eu acho que os alunos deveriam ter mais empatia com a gente mesmo, entre os alunos e também com os professores, porque é muito foda você ensinar, você ser professor, você controlar uma sala inteira com 40 adolescentes gritando. Então, assim, empatia com os professores, respeito. Com os alunos também, tipo, eu sei que o pessoal gosta de zoar e tal, mas assim, tem que passar do limite e realmente sempre prezar pelo respeito e pensar 2 vezes antes de falar. E agora os funcionários? Os funcionários, acho que também empatia, porque às vezes alguns professores ou funcionários estouram com os adolescentes, mas é isso, adolescente faz merda, a gente tem que saber disso e você, tipo, escolheu trabalhar com isso. Então, tudo tem o lado bom e o ruim. Então, pros dois, eu acho que eu falaria empatia mesmo, tipo, se colocar no lugar do outro. Oi, gente, meu nome é Tainá, eu tô na escola há 1 ano e meio e o momento mais marcante pra mim na escola até agora foi quando foi um dia que todo mundo se uniu, a coordenação, os professores, os alunos, pra tirar o Sergiano, fazer pressão nele, porque a escola tava muito ruim em várias questões e eu lembro que eu peguei o microfone, eu falei na cara dele, eu bati o tambor, foi muito legal esse dia. Oi, meu nome é Marina, eu tô na escola há 1 ano e meio, eu acho que a coisa mais marcante que já aconteceu na escola foi no trote do 3º ano de 2024, quando eles jogaram água em todo mundo e na escola inteira. Eita, sou Joyce, eu já tô na escola há 1 ano e meio e o meu momento mais marcante na escola foi quando todo mundo desceu era o trote do 3º e aí eles começaram a tocar música e todo mundo desceu junto pra dançar. E a gente quer passeio! A gente quer passeio! 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 E o que eu mais espero pro ano que vem, que vai ser meu último ano na escola, eu tenho vários trotes, vários eventos que invistam muito nessas festas, porque arrecada também muito dinheiro pra escola e seja muito legal, em vários quesitos. Oi, gente, meu nome é Gabriela, eu tô aqui no Fabiano desde 2023, eu sou a aluna do 3º D e o recado que eu deixo para todos os alunos aqui é que aproveitem muito a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã e se dediquem sempre nos estudos e deem sempre o seu melhor, não deixe ninguém nunca apagar o brilho de vocês, é isso. Oi, meu nome é Sabrina, eu tenho 16 anos e eu tô aqui no Fabiano desde 2021, desde o 7º ano, eu já tô no 2º. E aqui é um lugar assim, legal, tem muita memória boa, momento marcante na escola, assim, que eu gosto de me recordar bastante. Não é exatamente um momento, mas assim, um período assim, que é composto de vários momentos super legais, que foi 2023, quando eu tava no 9º ano, que foi a sala mais legal que eu já tive, sabe? Era todo mundo muito unido, tinha os meus melhores amigos lá, amigos que eu levo até hoje pra minha vida, uma galera que acabou indo pra longe, mas normal, né, são coisas da vida, e foi muito legal pra mim, porque lá que eu realmente comecei a me entender mais como ser social, assim, começar a descobrir meus gostos, começar a querer estudar de verdade, conhecer uma galera da hora também, conhecer a professora Paula também, que foi super legal pra mim, foi assim, mostrou outro lado do Fabiano que eu não conhecia, mostrou que eu podia ter amigos, que eu podia ficar de boa, que eu podia conhecer gente legal e tal. Então é muito da hora, eu gosto muito dessa época do 9º ano, pra mim foi muito importante fazer uma homenagem aqui a Mafê, o André, a Nalu, o Gabriel, a Tayla, o Gabriel Teles também, o Felipe Thomas, toda a galera que tava na sala naquela época, era muito da hora mesmo. Então acho que esse foram momentos super marcantes pra mim, assim, no Fabiano, assim. Festa junina também de 2023 foi super legal, super bacana e é isso, esse é um momento, assim, uma
coisa que eu gosto de lembrar, assim, que pra mim foi muito bom. Um dos nossos projetos que a gente já está fazendo e pretende continuar fazendo são os clubes. Tanto que o Clube de Artes é o nosso maior clube atualmente. Vamos abrir também, provavelmente, o Clube das Artes Marciais e o Clube do Livro, que é o principal até agora, novo projeto, mas ainda a gente está acertando. No Clube do Livro a gente pegaria alguns alunos e a gente faria um livro do Fabiano Lozano. Cada aluno poderia escrever uma página desse livro e no final a escola toda poderia ler. É algo mais interativo para ajudar tanto a criatividade dos alunos e também para quem tem interesse em leitura, escrita, é algo bem legal. Falando agora sobre o que já vai vir depois das férias, sobre interclasse, seria legal se juntasse os primeiros com os segundos e terceiros para ter mais competitividade, ter esse negócio da idade aí para ser mais justo, etc. E também os nossos projetos, futuros projetos, vai ser em novembro, já temos a data, mas ainda não dá para falar, vai ser o baile de inverno. Não, seja. É de primavera. É de primavera e inverno. Tanto faz. O baile de primavera, que vai ser um baile feito à noite, que vai juntar tarde e manhã. Então, esperem. A gente estava pensando em juntar os 2 anos, os 2 períodos. Talvez uma musiquinha mais calma, algo mais casal, assim, não sei. Deve ser. É isso. E agora, para acabar, uma das nossas últimas coisas é que a gente pretende não jogar as camisas do interclasse fora e a gente vai criar um novo interclasse no final do ano. Algo menor, porque infelizmente o projeto não dá para ser tão grandioso quanto realmente o interclasse, mas vocês vão poder ter outra disputa no final do ano só para encerrar o ano bonito. Obrigado, é isso. Valeu. Meu nome é Gabriel da Costa Oliveira. Meu nome é Rodrigo. Eu estudo aqui no Fabiano Lozano faz 3 anos já, entrei no primeiro ano. Eu estudo aqui já faz 7 anos já, eu entrei no 6º. E o ocorrido com o Sergiano é o seguinte: o meliante estava cometendo corrupções aqui na escola, não estava exercendo a sua profissão com a autonomia que era necessária. E aí o que a gente fez? A gente fez o que todo cidadão de bem deve fazer, ir contra o sistema corrupto. O Sergiano não estava desviando coisa, estava tratando muito mal os alunos, as situações da cozinha estavam precárias por culpa dele, então o que a gente fez foi o quê? A gente fez um golpe de Estado, em outras palavras, a gente fez uma rebelião aqui e falou: Sergiano, não tem como manter assim, né? Então todos os alunos tiveram voz, né? A gente levantou as vozes dos alunos, porque, se querendo ou não, os alunos que mandam aqui, assim, não mandam, né? Mas os alunos que têm a prioridade aqui, porque, querendo ou não, é a gente que vai vir todo dia aqui durante 3 anos ou mais, quem estuda desde o fundamental. Então a gente fez o que tem que ser feito, né? E aí a gente teve a grata notícia que o Sergiano aceitou sair, diante de tudo que foi exposto, né? De ratos na cozinha, as salas com pintura precária, com a parede descascando, mesa quebrada, cadeira destruída, tudo pichado. E aí, que era algo que ele escondia da Secretaria de Educação, que o Fabiano Lozano sempre foi uma escola de grande nome, e ele escondia para manter esse nome de fachada, ele escondia as coisas que ele fazia. Teve relato da cozinheira falando que ele pedia para lavar o arroz que estava com cocô de rato, dar para os alunos comerem, então a gente achou que isso não era algo certo de se fazer. A gente fez uma greve aqui na escola, como eu falei, a Secretaria de Educação mandou uma pessoa aqui que escutou tudo, achou certo que ele saísse, ofereceu para ele um contrato, ele assinou, e a gente teve a graça da presença de um novo diretor agora hoje em dia, que é o Thiago, que vem fazendo a função dele com grande autonomia e com grande responsabilidade. Falar também sobre o Thiago aí, depois que ele entrou na escola, ele conseguiu dar uma nova direção para a escola, né? E o recado que a gente tem para dar para ele aí, que ele ajudou a escola bastante aí, ele tá conseguindo coordenar a escola aí, legal. O que ele está conseguindo fazer pelos alunos, ele está fazendo, e o recado é que ele continue assim, que a gente está amando ele. É nóis, Thiago. Beijão, hein? E meu recado aí para a escola inteira aí, dos novos alunos que estão entrando aí no 7º ano, né? Que agora mudou a coordenação, não é mais o 6º ano, agora é 7º. O recado aí, mano, aproveita aí que o tempo passa rapidão aí. E tá ligado, mano, tem que respeitar as tias aí mesmo. O bagulho é louco, João. Se for cair na mão do diretor aí, ó, vai levar suspensão. E o recado que eu dou aí, mano, aproveita aí e a vida é curta. O negócio é o seguinte: se você quer uma escola boa, você faz questão de parar de tacar comida no banheiro, tá ouvindo, seu menino? Tô falando com você mesmo, tá?
para de tacar prato, melancia, goiaba, banana, arroz, carne, feijoada na porra do banheiro. Seu maconheiro do caralho. É nóis. Para de fumar maconha no banheiro. Já era. Na Escola Maestro Fabiano Lozano, os eventos fazem parte da alma do lugar e ajudam a aproximar pais, alunos e professores. Com festas juninas, feiras culturais, trotes e projetos sociais que acontecem ao longo de todo o ano, momentos memoráveis são que não faltam nessa instituição. Olá pessoal, meu nome é Fabiano, sou professor do Fabiano Lozano desde 2018 e o recado que eu quero deixar para vocês, nunca se esqueçam disso, cada um de vocês é muito especial e muito especial para nós. O futuro sucesso de vocês é a realização nossa como professores. Então, sempre se lembre disso, né? A gente sempre vai estar na torcida para cada um e a gente nunca vai esquecer de vocês. Um abraço a todos e até mais. Eu desejo que vocês se empenhem cada vez mais nos estudos e que possam trilhar aí uma jornada de sucesso. O meu nome é Thaís, professora de Química da Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano. Eu leciono aqui vai mais ou menos 28 anos. Amo minha profissão, amo dar aula, amo meus alunos e também me dou muito bem com os professores que me rodeiam. Paulinha, Adalberto, Pedro, Zé Guilherme, Felipe e outros também. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que, se vocês precisarem de mim depois que entrar na universidade, eu estou sempre disponível, tá bom? Eu acho que o meu recado pro Fabiano é gratidão. Gratidão por ter passado um ano lá, gratidão pelos aprendizados, a gente aprende com as pessoas em torno, os colegas de profissão. É gratidão para todo mundo. É a Michele, que se preocupava porque eu falava que eu não comia carne, de saber se naquele dia tem um lanchinho que eu poderia comer. Né? Todo mundo que trabalha numa unidade escolar faz ela funcionar. Quem está nos serviços de higiene, de limpeza, quem está na secretaria, quem está na segurança, quem está na cantina, quem está na gestão, quem é professor, todo mundo fez parte da minha vida. Eu aprendi, eu espero também ter colaborado de algum modo, então é sempre gratidão, carinho. E aos alunos todo o meu coração, sempre, né? Eles e elas são um motivo, né, da gente estar ali. A escola é feita para que vocês prosperem, para que vocês floresçam, para que vocês possam ser felizes, adultos, adultas plenos, plenas. Eu acho que o meu desejo é de deixar o meu carinho, meu abraço, meus votos de felicidade, né, de querer ter sempre notícias de boas, que vocês estão crescendo. E é isso, eu acho que eu vou finalizar com uma história que me marcou bastante, que esse ano no Fabiano, né, a gente teve uma perda de um aluno. E eu lembro que eu fui até a escola, né? Porque não importa se ele não era meu aluno nesse ano, ele foi meu aluno o ano inteiro passado. E aí uma pessoa próxima a mim falou assim, mas por que você vai lá? Você nem é mais professora daquela escola. E aí eu falei assim, eu não sou professora dessa ou daquela escola, eu sou professora dos meus alunos, né? Não, então eu estou com eles e elas. E é isso que eu queria deixar, eu estou aqui, que eu sinto saudades e que eu desejo tudo de melhor.